Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje você, meu querido aluno, minha querida aluna do 8º ano, o que é que nós vamos começar a dar uma olhada? Nós estamos entrando no nosso livro 2, não é mesmo? Então, na primeira unidade, nós vamos ter lá que são alguns estudos relativos ao nosso continente. Então, nós intitulamos essas aulas aí de América 1. Então, nós vamos ter aí uma série de conversas e de encontros, onde nós vamos acabar percebendo que algumas das principais características do nosso continente. Bora lá? Vamos fazer isso? Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa aí para aprender um pouquinho mais? Tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Então, nossa primeira aula, nosso encontro de hoje, nós vamos preocupar-nos com algumas características que seriam mais ou menos o quê? De localização, de divisão do nosso continente americano, tá? Então eu vou passar para você aqui uma série de mapas. Retirei lá do seu livro esses mapas, se você quiser ir acompanhando a aula com esse livro na mão, ajuda bastante, não é mesmo? Além disso, você também pode ir dando uma paradinha, um pause aí de vez em quando no nosso vídeo, quando você quiser analisar uma imagem dessa com um pouquinho mais de calma. Vamos lá então começar? Vem comigo. Tá aí, ó. Primeiro slide que nós temos aqui, a nossa primeira telinha. Esse aí é o nosso continente americano. Então, como você pode bem perceber, ele é um continente que ele vai ser o quê? Ele vai ter uma extensão latitudinal, norte-sul, gigantesca. Então, devido a isso aí, nós acabamos percebendo que ele vai tratar de ser atravessado, por assim dizer, por importantes linhas imaginárias. Entre elas vão se destacar o quê? A linha do Equador, perceba você, ó, já vai cortar aqui o norte da América do Sul, vai cortar norte do Brasil. E além disso nós temos o Trópico de Câncer mais ao norte, vai passar ali pela América Central, e o Trópico de Capricórnio mais ao sul, que vai cortar aí os estados do Mato Grosso, do Paraná e de São Paulo, né? Então a primeira coisa que eu quero que você perceba aí é que nós acabamos encontrando que essa extensão norte-sul, ela é uma extensão muito significativa. Lá na frente, quando nós estivermos dando uma olhadinha em outras características do nosso continente, nós vamos acabar percebendo que acontece o quê? Vamos acabar percebendo que entender isso aqui também vai ajudar a nós compreendermos as grandes diferenças, as variedades, as divergências que nós temos em todo o nosso continente aí, certo? Então, olha lá, ó. Daí nós costumamos fazer o quê? Para nós tratarmos de começar a fazer a nossa organização, é que eu trago aqui para você agora um segundo mapinha para nós, né? Então, esse mapinha já é uma divisão da América, que é a divisão que nós fazemos da América, que seria uma divisão geográfica mesmo. Para facilitar um pouquinho o nosso estudo, nós acabamos dividindo esse gigantesco continente, como você pode ver através da nossa legenda aqui embaixo, em 3 grandes Américas. Então nós vamos encontrar assim, a América do Norte, formada basicamente por quem? Pelo Canadá, a Groenlândia, os Estados Unidos e o México. Daí nós vamos encontrar um istmo que liga a América do Norte à América do Sul, mais um conjunto de ilhas aqui, que são as ilhas do Caribe. Essa vai formar a nossa América Central. E toda essa região ao sul, onde aparece esse país gigantesco que é o nosso Brasil, nós acabamos encontrando o quê? É a nossa América do Sul. Então perceba você, essa é uma das formas que nós encontramos aqui de nós dividirmos o nosso continente americano. Existem outras. Vamos lá, ó. Aqui agora, a gente vai tratar de dar uma olhadinha. Primeiro, nas características que nós vamos ter
aí da América do Norte, né? Como eu já falei para vocês, nós encontramos aqui alguns países. Primeiro, mais ao sul, o México, que, como nós vamos ver, é um país de colonização espanhola. Seguido dos Estados Unidos, que basicamente nós vamos acabar tendo aqui, que tem suas terras divididas. Além do clássico estado dos Estados Unidos, aí nós vamos ter mais o estado do Alasca, que se encontra o quê? Quase lá ou na fronteira com a Rússia. Ainda tem o Havaí, mas infelizmente não aparece aí, que não faz parte do continente americano. E daí nós vamos ter essa parte gigantesca aqui, que é o Canadá. E ainda faz parte do continente americano essa outra ilha gigantesca aqui, que é a ilha da Groenlândia, né? Ela está em continente americano, mas ela acaba sendo, por assim dizer, uma possessão, um território dos dinamarqueses. Até recentemente os Estados Unidos aí aventou a chance de comprar o território da Groenlândia também. Os dinamarqueses não entraram muito nessa jogada e quiseram vender esse território, certo? O que mais que nós temos aqui? Uma outra região que vai ser uma região muito dividida. É a nossa chamada América Central. Então, como você pode bem perceber na nossa América Central aqui, eu falei para você, ó, nós temos esse istmo que liga a Colômbia na América do Sul e o México na América do Norte. Aí nós vamos ter nesse istmo chamada América Central Continental. Países como a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá são países importantes. Mas além disso nós encontramos o quê? Todo um conjunto de ilhas, onde se destacam, por exemplo, Cuba, Jamaica, Haiti, a República Dominicana e Porto Rico, entre um colar de pequenas outras ilhas que nós temos, chamadas de Pequenas Antilhas. E desse conjunto sobrou o que ainda? A terceira, mas não menos importante, última partezinha aí, né? Que é a nossa chamada América do Sul. Então, como você pode ver, um claro destaque nessa América do Sul aqui vai se dar para a presença de quem? Do nosso país, o Brasil, o maior deles aí. E ainda nós dividimos essa América do Sul em outros conjuntos. As Guianas, a Venezuela, a chamada Guiana Francesa, o Suriname, né? Daí nós vamos ter os países andinos, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile. E aqui nós vamos ter um conjunto de países que nós classificamos como os países platinos, que são representados por quem? Paraguai, Uruguai e Argentina. São esses os nossos vizinhos, por assim dizer, mais próximos que nós temos aí. Correto? Então essa que eu fiz até agora com você aqui, ela é basicamente uma divisão que a gente conhece pelo quê? Por uma divisão geográfica. Ainda nós podemos ter um segundo tipo de divisão, que consiste em uma divisão cultural. O que é essa divisão cultural? A partir dos povos que colonizaram essas diferentes regiões. Então, nesse caso, por sua vez, nós encontramos o quê? A presença apenas de duas Américas. Primeiro, nós vamos dizer aqui, ó, os Estados Unidos e o Canadá formam uma América que é a América anglo-saxônica, que foi colonizada basicamente por ingleses, mas não exclusivamente. Principalmente nessa região do Canadá de Quebec, nós vamos ter a presença dos franceses. E daí o restante aqui, o que é que nós encontramos? A presença aí basicamente da chamada América Latina, que ela foi colonizada pelos povos latinos, principalmente portugueses e espanhóis, não é mesmo? Então é isso que nós encontramos aí. Também não quer dizer que é só português e espanhol aqui. Você tem inglês na Jamaica, você tem francês, até hoje, que nós encontramos aonde? Que nós vamos encontrar, por exemplo, numa Guiana Francesa, os holandeses no Suriname, e aí você vai encontrando uma diversidade muito grande de outros povos, tá certo? Ainda é possível nós fazermos, apesar de não ser uma classificação tão fácil e tão tranquilo assim, uma divisão desse mesmo continente
segundo alguns critérios de nível de desenvolvimento. Porque nós estaremos vendo isso com mais calma. E nós vamos acabar percebendo que acontece o quê? É uma diversidade tão grande aqui dentro que você não faz nem ideia. Então, quando a gente fala do lado econômico, nós temos 2 países que são países ricos e desenvolvidos, o Canadá e os Estados Unidos, né? Nós temos 3 países que são aqueles emergentes, já com uma atividade industrial mais significativa, o México, a Argentina e o Brasil. Mas daí nós temos um monte de países com economia baseada em recursos minerais, Jamaica, Trinidad e Tobago, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Chile e Bolívia, tá tudo isso aí. E ainda a agropecuária são atividades muito importantes no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, né? E uma quantidade muito grande de países da América Central. Só que essa parte de desenvolvimento econômico nós vamos tratar de ver o quê? Depois com um pouquinho mais de calma. Então, ó, fica para você lá, ó. Dá uma olhada no seu livro. Página 214, página 215. Exercício de 1 a 6. Vai te ajudar e vai te ajudar muito. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Até o nosso próximo encontro.